Olá, pessoal. Esta noite nós vamos fazer algo absolutamente insensato e, francamente, bem fora do que qualquer manual de bom senso recomendaria. Vamos embarcar numa aventura submarina que começa com uma proposta estranha recebida durante uma noite chuvosa, do tipo em que as nuvens parecem pesar toneladas e o Wi-Fi insiste em cair. Você vai entrar em um submersível experimental, chamado carinhosamente de Sereia 9, com mais para a torradeira que para a nave, e mergulhar em águas onde até o Google Earth se recusa a dar zoom. Vai ser relaxante? Talvez. Vai ser seguro? Com certeza não. Mas ei, é disso que são feitas as boas histórias para dormir. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Comente de onde está assistindo e que horas são aí. Sério, é sempre divertido saber. Agora diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Chove como se o céu tivesse sido furado por um tridente gigante. Você está na varanda, olhando a água escorrer pelo vidro e pensando no quanto seria bom dormir cedo pela primeira vez em semanas. É claro que é exatamente nesse momento que seu celular vibra com uma notificação que não faz o menor sentido. Projeto Thalassa. Última chamada para a tripulação de teste. Aceite ou recuse. Você recusa. E imediatamente uma segunda mensagem chega. Sabíamos que você diria isso. O carro já está a caminho. O que se segue é uma sucessão de decisões que, em retrospecto, pareceriam dignas de um personagem secundário num filme B de ficção científica. Você entra no carro preto sem placas, assina um contrato de 34 páginas sem ler. Afinal, você só quer ver o fundo do mar, né? E acorda horas depois num centro de pesquisa costeiro com cheiro de sal, metal e café velho. Você foi selecionado por sua curiosidade e um nível ideal de imprudência, diz uma cientista ruiva com óculos de proteção e um sorriso ligeiramente sádico. Parabéns, você é o único que não fugiu depois de ver o vídeo de teste. Você ainda está tentando entender se foi ofendido ou elogiado quando é levado até a plataforma de embarque. O submersível é, digamos, compacto. Você imaginava algo mais elegante com janelas panorâmicas e talvez um botão de voltar para casa. Em vez disso, ele parece uma cápsula de cápsula. 3 metros de comprimento, 2 assentos e um painel de controle que claramente foi montado com peças de vários aparelhos de cozinha. Aliás, você nota um micro-ondas embutido no lado esquerdo. Ele está preso com fita adesiva e tem um aviso em letras garrafais. Não usar em movimento. Anotado. Você veste o traje de pressão, que é desconfortavelmente justo em lugares onde não deveria ser justo, e entra na cápsula. A escotilha se fecha com um estalo sinistro. Um robô flutuante chamado Pele 4, sigla para Plataforma Emocional Levemente Inútil, se conecta à sua interface neural. Ele fala com a entonação de um atendente de telemarketing que já desistiu da vida. Olá, operador. Bem-vindo ao projeto Thalassa. Esta missão possui 11% de chance de sobrevivência. Deseja continuar? Você pisca. O robô interpreta como sim, e então você sente, não ouve, sente, o motor de mergulho ligar. Seu corpo é pressionado contra o encosto, e a última coisa que você vê na superfície é o céu noturno se distorcendo como uma pintura mal feita em aquarela. A cápsula começa a afundar. Você provavelmente não sobreviveria a isso, mas agora já é tarde demais para se preocupar com detalhes. O fundo do mar tem camadas. Literalmente. Você passa por zonas onde a luz solar ainda ousa espiar, depois, por faixas azul escuras onde tudo parece desacelerar, e então mergulha no chamado crepúsculo oceânico. Uma região onde as cores desaparecem e só restam tons de azul que fariam um designer gráfico chorar de emoção. Aqui vai uma informação amplamente conhecida. A luz solar não alcança profundidades maiores que 1000 metros, o que significa que neste momento você está em completa escuridão, exceto pelas luzes da cápsula e os reflexos esporádicos de criaturas bioluminescentes.
como aquela lula ali que acabou de piscar para você. Sim, ela piscou. Não, foi um espasmo. Você vai ter que lidar com isso, enquanto observa a lula que agora parece fazer sinais de fumaça em forma de luz. O robô informa. A profundeza atual é de 2.230 metros. Função descoberta irreversível iniciada. Você pergunta o que isso significa. Pele 4 responde. A partir deste ponto, não há rota programada de retorno. Sorria. Claro, historicamente, poucos humanos foram tão fundo no oceano. Os mais famosos talvez sejam James Cameron e o pessoal da Marinha que achava boa ideia descer em uma lata de aço com o nome de inseto. Mas historiadores discutem se o primeiro relato confiável de exploração profunda foi mesmo em 1960 ou se já haviam incursões anteriores secretas durante a Segunda Guerra Mundial. Você está tentando lembrar se isso foi citado naquela aula de geografia do ensino médio, quando percebe algo ainda mais impressionante do que o oceano ao seu redor. Silêncio. Silêncio absoluto. Não o silêncio urbano com barulho ao fundo. O verdadeiro silêncio. A ausência total de ruído. É tão denso que parece ter peso. Ele se apoia sobre você como um cobertor de chumbo, abafando até seus pensamentos mais barulhentos. E então, um som. Um ruído grave e contínuo que não vem de fora da cápsula. Ele está dentro dela. Na verdade, está vindo do console principal, onde uma luz vermelha começa a piscar. Mas só quando você pisca. Você pisca. Ela acende. Você mantém os olhos abertos. Apaga. Você pisca de novo. Acende. Isso é normal? Você pergunta. Pele 4 responde. Aparentemente não. Excelente. E como cereja no bolo, o micro-ondas à sua esquerda emite um bip. Ninguém colocou nada lá dentro. Você decide não abrir. Você está a 3.000 metros de profundidade. A cápsula está fazendo jogos de luz. O robô está irritantemente calmo e alguma coisa acabou de mexer na alavanca que você definitivamente não tocou. Bem-vindo à sua viagem. Você está afundando. E, ironicamente, isso é uma boa notícia. Porque significa que o submersível ainda está funcionando. Mais ou menos. Ele range de um jeito que lembra sua coluna depois de uma corrida de 3 minutos. E o visor principal agora exibe o que parece ser uma tela de protetor de tela do Windows 98. Ainda assim, a missão segue. O silêncio continua absoluto, quebrado apenas pelos estalos metálicos do casco, que se expandem com a pressão. Pele 4, seu fiel companheiro digital, informa. Você alcançou a zona abissal. Profundidade, 4.100 metros. Temperatura, 2 graus Celsius. Possibilidades de encontrar vida inteligente, 0,003%. Mas ei, talvez hoje seja o dia da exceção. Você decide ignorar essa estatística, principalmente porque o visor secundário começa a mostrar sombras em movimento. Criaturas? Detritos? Lulas com propósitos duvidosos? Difícil dizer. Tudo é vago, distorcido, como se estivesse sendo filmado por uma câmera molhada. Mas de repente, você vê algo. Não uma forma viva, algo mais improvável. Estruturas. Meio do nada surgem colunas. Sim, colunas. Cilindros de pedra negra cobertos por musgos que brilham em verde, como se tivessem sido feitos por arquitetos submarinos com gostos extravagantes. Você já ouviu falar de recifes artificiais, mas aquilo ali é diferente. Muito diferente. As estruturas têm proporções perfeitas, linhas retas, detalhes esculpidos. Parecem ruínas, antigas, de um tempo antes de qualquer civilização terrestre conhecida. Você se aproxima, guiado por um braço mecânico que incrivelmente funciona. A cápsula flutua ao redor da formação, revelando arcos, escadarias cobertas de limo e algo que se assemelha a uma estátua, metade peixe, metade humano. Você pensa em Atlântida, claro. Quem não pensaria? Mas a estátua tem 5 olhos e dentes nas bochechas. Aí vai uma curiosidade marginal. Nos anos 80, houve uma teoria de que uma civilização pré-histórica chamada Mu teria afundado no Pacífico.
deixando estruturas espalhadas no fundo do mar. A comunidade científica ridicularizou isso com o entusiasmo típico dos céticos bem-intencionados. Mas você começa a se perguntar: e se não fosse tão absurdo assim? Análise estrutural em andamento, informa Pele 4. O material principal é basalto com traços de zircônio. Isso não deveria estar aqui. Você pergunta o que exatamente isso quer dizer. Quer dizer que alguém construiu isso? Ou alguma coisa? Claro. Você olha para a estátua novamente e percebe que os olhos dela brilharam? Não. Deve ter sido sua imaginação, ou o reflexo de alguma criatura com gosto peculiar por arquitetura. Mas então o sonar emite um ping. Outro. Algo está se aproximando. Rápido. Você recua. O submersível vibra levemente. A tela mostra uma silhueta, imensa, redonda, com tentáculos, talvez, mas não como os de um polvo. São mais finos, segmentados, como braços de um inseto. E agora é oficial. Você está sendo observado. Você lembra de um documentário sobre cefalópodes e como eles são mestres do disfarce. Mas isso não está se disfarçando. Isso está patrulhando. Você respira fundo. O micro-ondas bipa de novo. Você continua ignorando. O ser se aproxima até estar a menos de 5 metros. E para a cápsula treme. Você encara a criatura. Ela parece curiosa. Você também. E então, sem aviso, ela dispara para o fundo, deixando uma trilha de fosforescência que ilumina uma fenda no solo marinho. Uma rachadura profunda, negra como um café mal feito. E a voz do Pele 4 surge, novamente desta vez menos robótica, mas apreensiva. Operador, estamos diante de um dilema. A fenda é profunda demais para escaneamento padrão, mas há sinal de pulsação energética lá dentro. Você pondera: ficar aqui e observar ou mergulhar ainda mais fundo? É como escolher entre assistir a um documentário sobre vulcões ou pular dentro de um. Você já sabe a resposta. A cápsula se alinha automaticamente à fenda. Você sente o mergulho gradual, como uma descida em montanha-russa silenciosa. O mundo ao redor escurece novamente. O submersível acende luzes auxiliares que revelam paredes cobertas por símbolos. Não são marcas naturais. São inscrições, simétricas, repetitivas, como linguagem. E é nesse momento que você se lembra de um fato amplamente conhecido. Os humanos sabem mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos oceanos. O que significa que tudo o que está vendo agora, as ruínas, a criatura, essa fenda, está fora do alcance da ciência comum. Historiólogos submarinos? Sim, eles existem. Bem, em conferências bem específicas, discutem se civilizações aquáticas poderiam ter evoluído paralelamente às humanas. A ideia é geralmente descartada como ficção, mas diante dessas inscrições, a dúvida parece legítima. E você só quer saber se vai conseguir voltar com alguma memória intacta. As luzes da cápsula piscam, o rádio está mudo, e lá no fundo, algo pulsa. Não uma criatura, uma cidade. Você não tem certeza de como, mas sabe. Há uma cidade inteira sob seus pés. E ela está viva, esperando. A descida continua. Você está agora tão fundo que a luz solar é apenas uma lenda. Tudo ao redor é uma escuridão espessa e silenciosa, quase sólida, como se o oceano tivesse decidido guardar seus próprios segredos, envoltos em silêncio e frio. Mas as luzes do seu submersível persistem, varrendo a fenda com um brilho amarelado que parece desconfortavelmente pequeno diante da vastidão. Pele 4, com seu costumeiro entusiasmo robótico, sussurra: profundidade, 6.500 metros. Estamos oficialmente abaixo da zona radal. Nome derivado de Hades. Sim, aquele mesmo. Você tenta ignorar a associação com o submundo da mitologia grega. Afinal, você está aqui por ciência,
por aventura, por curiosidade, ou talvez por ter assinado um contrato sem ler as letras miúdas. Quem nunca? A estrutura do submersível estala mais uma vez. Você se pergunta quantos parafusos já decidiram tirar férias sem aviso. Mas não há tempo para preocupações estruturais, porque logo à frente algo explode em luz. Uma bioluminescência verde-azulada que serpenteia como uma fita de LED muito animada. Não é natural. É arquitetura. Os muros da fenda estão embutidos com cristais pulsantes que se acendem sequencialmente, guiando seu trajeto como se você fosse esperado. Peli 4 lança uma de suas observações desconfortáveis. Não. Há padrões naturais que expliquem esse tipo de sincronia. Alguém ou alguma coisa está controlando a iluminação. Ah, ótimo. Um comitê de boas-vindas invisível. Conforme você desce, os símbolos nas paredes tornam-se mais numerosos, mais complexos. Agora eles lembram constelações, mapas, talvez até instruções. É o tipo de coisa que deixaria qualquer arqueólogo subaquático perdidamente apaixonado e completamente fora de contexto. A cápsula se estabiliza em uma câmara natural, ou talvez artificial, de tamanho monumental. Paredes negras, teto alto demais para as luzes alcançarem. E bem no centro, uma plataforma de pedra flutuando sobre uma coluna de bolhas. Sim, flutuando. Física? Desafiada. Lógica? Rejeitada. Você aproxima o submersível flutuando ao redor da plataforma. No topo dela, repousa um objeto, uma esfera metálica de superfície líquida, com fragmentos de luz que giram dentro como se contivesse um redemoinho de estrelas. Ela pulsa. Peli 4 hesita antes de falar. O material da esfera não corresponde a nenhuma liga conhecida. A energia é similar à radiação de fundo cósmico, porém modulada, como se alguém tivesse engarrafado um pedaço do universo. Você sente um arrepio, o tipo que só aparece quando o cérebro reconhece algo que não devia existir. De repente a esfera se ativa. Uma onda de som, ou vibração, atravessa o casco do submersível. Você não ouve com os ouvidos, mas com os ossos. Um zumbido que toca alguma parte ancestral do seu DNA. Não é dor exatamente, mas também não é confortável. É como lembrar de algo que você nunca viveu. E nesse instante você vê, não com os olhos, com a mente, imagens surgem, flashes, torres que se erguem no fundo do mar, seres esguios com olhos perolados e membranas entre os dedos. Um planeta, azul muito mais cheio de água do que hoje. Depois caos, ondas gigantes, erupções, uma fuga e uma mensagem enterrada em uma esfera deixada para você. Você pisca. O submersível ainda está lá, a esfera ainda está lá, mas algo em você mudou, como se tivesse absorvido um fragmento da história de um povo desaparecido, uma civilização afundada antes da nossa ter aprendido a usar bronze. E mais, parece que agora você entende parte dos símbolos nas paredes, não como leitura consciente, mas como quem reconhece um rosto em meio à multidão. Peli 4, após uma pausa dramática, pergunta: deseja iniciar protocolo de interação? Você hesita. Interagir com tecnologia alienígena ancestral submersa, encontrada em uma caverna a quase 7 quilômetros de profundidade? Claro. Que mal poderia acontecer? Você aceita. O braço mecânico da cápsula se estende e toca levemente a esfera. Imediatamente, o submersível é envolto por uma bolha de luz dourada. As paredes desaparecem, o chão também. Você está suspenso em um espaço branco, sem som, sem cheiro, sem sensação, exceto por uma presença. Uma consciência. Não hostil, mas curiosa. Uma voz ecoa, mas sem idioma. Você entende por sensação. Uma pergunta é feita. Você é o herdeiro? Você responde com a única coisa que pode oferecer. Não sei. A bolha desaparece. Você está de volta. Tudo está igual, menos você. Sua mente carrega algo agora. Não uma linguagem, nem conhecimento direto. Algo mais instintivo. Um chamado. Como um farol que foi aceso. Peli 4 quebra o silêncio.
Sistemas internos estáveis. Nenhum dano aparente. Porém, seus sinais neurológicos estão 38% fora da média. Parabéns. Você agora é estatisticamente estranho. Você ri. Ou tenta. O ar está mais denso. O submersível se afasta lentamente da plataforma, a esfera retornando à sua inércia dourada. Você olha para a fenda que continua adiante e decide ir mais fundo, porque claro que sim. Você segue em frente, impulsionado por um misto de fascínio, teimosia e aquela sensação reconfortante de que provavelmente já passou do ponto de retorno, o que, curiosamente, também descreve muitas decisões ruins envolvendo comida de micro-ondas às 3 da manhã. A fenda se estreita por um instante como se o oceano estivesse franzindo a testa para você, mas logo se abre de novo, revelando uma nova galeria submersa que desafia tudo que você sabia, ou achava que sabia, sobre geologia marinha. As paredes são hexagonais, formadas por colunas que se encaixam com uma precisão de obsessivo, por quebra-cabeças. Algumas delas têm inscrições circulares que parecem vibrar. Você se pergunta se já passou tempo demais nesse submersível ou se as paredes realmente estão respirando. Peli 4 tenta soar útil. A arquitetura sugere um padrão intencional, não natural. Ou seja, alguém montou isso aqui, provavelmente sem precisar de parafusadeira. Você ativa as câmeras externas e observa algo novo. Pequenos drones, ou o que parecem ser, deslizando pelas paredes. Eles têm o formato de lulas, mas com olhos eletrônicos e apêndices mecânicos. Estão limpando, ajustando, monitorando. Um exército subaquático de zeladores do impossível. Você percebe que está sendo observado, não pelos drones, mas por algo adiante. A corrente se acalma, a luz diminui, e então você o vê. Um portão monumental, selado, mas com uma fenda de luz no centro como se estivesse esperando para se abrir, ou para julgar você. Peli 4 entra em modo documental. Portões assim aparecem frequentemente na mitologia. Portões de entrada para mundos perdidos. Historiadores discutem se o conceito de limiar surgiu como metáfora espiritual ou como memória de contatos com civilizações mais avançadas. Você acena, mesmo sabendo que o robô não vê. A metáfora espiritual parece estranhamente literal agora. Você se aproxima. O portão começa a se abrir, sem barulho, sem tranco. Apenas um deslizamento lento que revela um novo ambiente. Uma cidade submersa. Não uma ruína. Uma cidade viva. Cúpulas de cristal conectadas por túneis flexíveis, jardins de algas que emitem luz própria, torres que giram suavemente como se dançassem com as correntes. Tudo parece ter sido desenhado por alguém que achava a Atlântida um pouco sem graça. Peli 4 exclama: "Você está vendo o que eu estou vendo? Porque se não estiver, então definitivamente precisamos revisar meus sensores." Você paira com o submersível sobre a entrada principal. A cidade não parece abandonada, mas também não há sinal direto de vida humana ou alienígena. Apenas a sensação constante de que você está sendo avaliado, como em uma entrevista de emprego cósmica em que você nem sabia que estava inscrito. As luzes da cidade mudam de cor conforme você se move. Azul, verde, púrpura. É como se o lugar estivesse se comunicando através de um código que você só compreende intuitivamente. Você começa a perceber. A cidade está viva, não no sentido biológico, mas no sentido de consciência. O próprio lugar é um organismo, e você é o visitante estranho que apareceu sem avisar. Peli 4, com um toque de sarcasmo. De acordo com os padrões de hospitalidade universal, essa cidade está te tratando melhor do que você trata sua casa. Lembre-se disso da próxima vez que ignorar a louça na pia. Você ri. Um riso nervoso. Mas ainda assim, porque agora uma das cúpulas está se abrindo. Um corredor se estende até você, flutuante, translúcido, com paredes ondulantes como água presa no tempo. Um convite ou uma armadilha com ótimo design. Mas você já ultrapassou o limite da hesitação.
Você ativa os estabilizadores e alinha o submersível ao túnel. Ao entrar, a pressão muda, mais suavemente, como se estivesse sendo abraçado por uma baleia gentil com um diploma em engenharia atmosférica. O interior da cúpula é calmo. No centro, uma estrutura parecida com um trono, mas vazio. Ao redor dele, cristais que parecem amplificadores, refletindo sons suaves que você não consegue identificar. É música, talvez. Ou linguagem. Ou ambas. Você pousa. As luzes baixam. O trono se ilumina. E então, algo se forma. Luz líquida escorre até o assento. Molda-se. Toma forma. Não é um ser físico. É uma projeção. Alta, elegante. Seus traços são levemente humanos, levemente aquáticos. Pele translúcida. Olhos que mudam de cor com os seus batimentos cardíacos. E então ela fala, em sua mente. Você chegou cedo. Você tenta responder, mas a voz não espera. Não importa. O chamado foi ativado. O vínculo está selado. Você será o que restar da lembrança. O guardião da última travessia. Peli 4, do lado de fora, registra tudo. Mas não parece ouvir a mesma coisa. A figura se levanta e aponta para o teto da cúpula, que se dissolve. Você vê as estrelas, sim, mesmo estando a milhares de metros sob a água. Elas se alinham, formam um símbolo, um mapa. Você entende? A cidade está conectada a outros pontos, a outros lugares, e você vai precisar ir até eles. A figura desaparece, e em seu lugar, um novo objeto flutua. Uma chave feita de luz sólida, flutuando até sua cápsula. Você estende a mão. A chave de luz pulsa suavemente na sua mão como se estivesse viva. Ou pelo menos muito entusiasmada por finalmente ter alguém para conversar depois de séculos de silêncio. Peli 4, do lado de fora, registra a cena com um comentário nada, tranquilizador. Você está segurando um objeto com propriedades desconhecidas que pode, hipoteticamente, acionar uma reação em cadeia dimensional. Mas também pode simplesmente acender uma lâmpada. Probabilidades divididas. Você decide ignorar a possibilidade de explosões interdimensionais e coloca a chave no compartimento de análise do submersível. Imediatamente, ela se dissolve, em feixes de energia que se espalham pelo painel. O submersível treme, não de forma ameaçadora, mas como se estivesse sendo atualizado. As luzes do cockpit ficam azul esverdeadas. A nave responde mais rápido, mais fluida. É como se estivesse sendo guiada por uma consciência maior. A cidade inteira vibra em resposta, como se estivesse torcendo por você, ou dizendo boa sorte, seu maluco. Você se afasta da cúpula e os drones Lula retornam, escoltando você para fora da cidade submersa. Eles não atacam, apenas acompanham, em silêncio como batedores de honra. Do lado de fora algo mudou. O portão pelo qual você entrou agora aponta para baixo. E onde antes havia apenas rochas e escuridão, agora há um vórtice dourado girando lentamente, como um redemoinho de luz líquida. Peli 4 faz seu comentário. De acordo com os sensores, isso não é tecnicamente possível. Mas, de acordo com a sua sorte recente, totalmente plausível. Você encara o vórtice. É hipnotizante. Ele parece girar devagar, mas ao mesmo tempo transborda movimento. É como tentar entender como um liquidificador funciona. Por dentro, você decide seguir. Porque, claro, você decide. Voltar agora seria como desistir de um filme faltando 5 minutos para o fim. O submersível atravessa a barreira de luz e o tempo desacelera. Tudo se torna viscoso, como se você estivesse mergulhando em mel cósmico. O som desaparece. A sensação é de queda, mas em todas as direções ao mesmo tempo. Você não sabe quanto tempo passa nesse estado. Talvez segundos, talvez horas. Mas quando os sensores voltam a funcionar, você não está mais onde estava. Você emergiu em uma nova câmara, circular, gigantesca, com formações cristalinas que emitem um zumbido baixo e constante, quase como o som de uma geladeira velha.
mas com pretensões espirituais. No centro da sala, uma coluna de água levita. Literalmente. Uma coluna de água, suspensa no ar, como uma corda líquida que desafia tudo o que a física tentou ensinar a você. Peli 4 sussurra, porque mesmo ele sente que deveria falar baixo. Agora, essa estrutura não está na cartografia geológica. Isso aqui é um vórtice gravitacional artificial. Algo está usando as próprias leis da natureza como brinquedos. Você observa a coluna de água. Dentro dela, algo se move. Uma criatura? Uma memória? Um conceito com tentáculos? Você se aproxima, devagar. E então a água se divide. Não explode, não se move com violência. Apenas se parte como cortinas abrindo para uma peça. Dentro da coluna, há uma figura, uma mulher, ou o que parece ser, mas feita de água e luz. Seus olhos são dois sóis em miniatura, e sua voz surge na sua mente com mais clareza que qualquer som que você já ouviu. Você aceitou a chave? Sim, você pensa. Falar em voz alta parece desnecessário agora. Então verá o que esquecemos, o que enterramos, o que prometemos nunca mais despertar. Ok, agora você está oficialmente nervoso, porque tudo que envolve nunca mais despertar tende a dar errado nos filmes. Mas você continua ali, preso à figura líquida, sentindo a água ao redor do submersível começar a girar. Tudo está em movimento, não caótico, mas sincronizado, como uma sinfonia silenciosa que você sente nos ossos. Ela mostra imagens, diretamente em sua mente, um planeta, não o seu. Um mundo submerso, inteiramente coberto por oceanos. Uma civilização que nasceu na água, viveu na água e construiu cidades como a que você viu, mas espalhadas por toda a galáxia submersa. Mas, então, algo veio de cima. Não meteoros, não naves, uma fome, um vazio. Eles chamavam de a boca. Peli 4 comenta agora em modo analítico. Relatos de civilizações antigas destruídas por devoradores aparecem em registros de múltiplas culturas. Historiadores discutem se essas lendas referem-se a buracos negros, inteligência artificial fora de controle ou apenas ao tédio de um público alienígena muito exigente. A figura líquida mostra sua última memória. A decisão de esconder o último fragmento de conhecimento nas profundezas de outro planeta, o seu, até que alguém, de coração curioso e tolo o bastante, viesse a encontrá-lo. Parabéns, esse alguém é você. Você tem a chave. Agora deve decidir. E com isso a figura se desfaz. A coluna de água desaba sem som, sem choque. A energia da chave retorna ao seu console, e com ela, um novo mapa aparece. 7 locais, 7 câmaras, 7 fragmentos. E como um bônus nada tranquilizador, uma contagem regressiva começa no visor do submersível. Peli 4 tenta soar otimista. Nada como uma missão com tempo limitado para manter o cérebro aquecido, não é? Você respira fundo. Os propulsores ligam. A próxima câmara espera. A contagem regressiva pisca no painel. 168:00. 168 horas. 7 dias. Um número curioso, bíblico, quase. Mas também exatamente o tempo que você precisava para reconsiderar todas as suas escolhas de vida até aqui. 7 dias para reunir 7 fragmentos perdidos em câmaras submarinas de uma civilização esquecida, enquanto algo chamado a boca parece estar com fome novamente. Tranquilo? Peli 4, claro, tem sua própria perspectiva reconfortante. A boa notícia é que temos um mapa. A má notícia é que ele também pode ser um cardápio. Você decide começar pelo ponto mais próximo. Um vale abissal conhecido apenas em cartas náuticas antigas, rotulado de forma pouco animadora, como o Sussurrador. Sempre um bom sinal quando lugares ganham nomes que lembram fantasmas ansiosos por atenção. O submersível avança. A pressão aumenta, como sempre, mas agora é diferente. A chave de luz alterou o casco. Ele pulsa em tons suaves de âmbar, como se tivesse desenvolvido algo parecido com pele, tátil.
orgânica. Se fosse em qualquer outro dia, você estaria gritando. Mas hoje é terça, e você já viu uma mulher feita de água. Seus padrões estão em revisão. Conforme você se aproxima do sussurrador, os sensores começam a captar sons, frases incompletas, murmúrios em idiomas que você não reconhece, mas que soam familiares, como canções de ninar esquecidas ou mensagens de spam emocionais. Peli 4 está registrando tudo, claro. Ele não dorme. Ou pelo menos é o que ele quer que você acredite. Se esses fragmentos forem armazenamentos de dados, podem conter registros históricos de toda uma civilização, ou então playlists aquáticas muito específicas. Cientificamente, ambas opções são fascinantes. A entrada da câmara está parcialmente colapsada. Você precisa usar os braços robóticos do submersível para mover placas antigas, cobertas, de líquens e algo que parece ser coral, mas brilha como vidro fundido. Lá dentro, uma nova estrutura, uma esfera central, sustentada por pilares flutuantes como se desafiando a gravidade. No centro, suspenso por fios de luz líquida, há outro fragmento, menor que a chave anterior, mas vibrando com energia. Ao redor dele, inscrições giratórias, que se reorganizam conforme você se aproxima. Você tenta decifrar. A esfera projeta imagens, uma espécie de holograma, mas feito de bolhas. Sim, bolhas informativas. Elas sobem devagar e estouram em imagens. Um deles mostra um costume bizarro. Os habitantes dessa civilização banhavam seus jovens com espuma de algas fermentadas, como ritual de passagem. Historiadores discutem se esse costume era cerimonial ou apenas uma moda passageira muito mal interpretada pelos arqueólogos. Curiosamente, uma das bolhas mostra alguém escorregando e virando lenda por isso. Você não segura o riso. Peli 4 não entende, mas registra seu humor como curiosamente animado diante do abismo. Para coletar o fragmento, você precisa sincronizar os giros dos pilares. É quase como resolver um cubo mágico, no escuro, com luvas. E o chão está lentamente afundando em um lodo movediço feito de partículas magnéticas que reagem aos seus erros. Cada vez que você gira um pilar errado, o submersível afunda alguns centímetros. Nenhuma pressão. Você respira fundo, se concentra. Um giro. Outro. Um terceiro. Os pilares se alinham projetando um feixe de luz violeta para cima. O fragmento se solta da estrutura e desliza até o compartimento de coleta. Você conseguiu. Peli 4 interrompe o momento. Essa foi a parte fácil, eu presumo. O submersível treme levemente. Algo lá fora se move. Você gira a câmera externa e vê. Uma criatura. Não grande, não monstruosa. Pequena, como um camarão com olhos demais. Mas seus olhos estão fixos em você. E então, ele simplesmente desaparece. Literalmente. Não nada para longe. Apenas se apaga, como se alguém tivesse pressionado delete no universo. Você guarda essa imagem, com carinho em algum lugar entre pesadelos recorrentes e assuntos para a próxima terapia. A câmara começa a desmoronar lentamente. Nada apocalíptico, só aquele lembrete gentil de que você não é bem-vindo. Você ativa os propulsores e sai, levando o primeiro fragmento. Enquanto o submersível se afasta, o mapa se atualiza. O fragmento brilha em dourado. Uma pequena vitória. Restam 6. E, claro, a contagem regressiva continua. Agora, em 160, 23, 17, você programa a rota para o segundo ponto. Um Recife Negro, conhecido como os Degraus de Marfim. Nome esse que não combina nem um pouco com a coloração do local, mas que foi dado por um explorador que provavelmente esqueceu os óculos no barco. No caminho, Peli 4 lê os dados do fragmento, recém-coletado, e murmura. Este arquivo contém parte de uma biblioteca. E também uma receita. Sopa de medusas solares. Tempos de cozimento impressionantemente precisos. Devem ter sido ótimos chefes. Você sorri. Porque, claro, no fim das contas,
Até civilizações super avançadas precisam de uma boa receita, de sopa. Você olha para fora. As criaturas luminosas continuam nadando, ignorando sua presença. Mas agora, você sente que elas estão ouvindo. Como se sua missão não fosse mais um segredo. Como se o oceano soubesse. E ele, definitivamente, está observando. Você chega ao segundo destino com uma sensação curiosa. Entre o déjà vu e aquela impressão de que esqueceu alguma coisa muito importante, tipo oxigênio. Mas não, está tudo certo com os níveis. Ainda assim, os degraus de marfim têm uma presença desconcertante. Eles se estendem como escadas construídas para deuses marinhos, mas estão viradas de cabeça para baixo. Um labirinto vertical onde a gravidade parece opcional. Os sensores de Peli 4 detectam uma concentração anormal de magnetita no ambiente, um mineral conhecido por interferir em bússolas, equipamentos e, ocasionalmente, em decisões racionais. Você está prestes a entrar em uma zona de anomalias temporais leves. Leves, eu disse. No máximo, você vai esquecer qual dia é hoje, ou reviver seu último aniversário 5 vezes seguidas. Você solta um riso. Desde que não me faça voltar à fase do ensino médio, acho que posso lidar. A luz ambiente muda. Aqui, não há fauna bioluminescente como antes. Tudo é opaco, como se o oceano tivesse passado um filtro vintage e esquecido de devolver a saturação. Cada degrau emite um zumbido grave, quando o submersível passa por cima, quase como as notas de um piano gigante e deprimido. Peli 4 murmura. Historicamente, estruturas semelhantes foram descritas nos diários de Anax del Suren, um explorador do século 23 que afirmava ter conversado com peixes filósofos. Historiadores discutem se ele era um pioneiro ou só precisava de férias mais curtas. Você se aproxima da estrutura central, um arco flutuante que gira lentamente em torno de um eixo invisível. No centro dele, uma plataforma circular suspensa por cabos feitos de um material que desafia qualquer explicação científica. Algo entre teia de aranha e fibra ótica. E lá está o segundo fragmento. Azul petróleo, com veios de prata que pulsam, como um batimento cardíaco. Só que, inverso. Ao tentar se aproximar, o tempo distorce. Não no sentido sci-fi tradicional de tudo em câmera lenta, mas sim no estilo: você acaba de se ver entrando no lugar que acabou de sair. Peli 4 não parece particularmente alarmado. As boas notícias: você descobriu uma distorção de loop temporal localizada. As más notícias: você acabou de descobrir uma distorção de loop temporal localizada. Você tenta mudar a abordagem. Ao invés de forçar o avanço direto, você gira o submersível em espiral, como se estivesse desenhando seu caminho para dentro do loop. Aos poucos, a sequência se quebra. Você ultrapassa o limiar. O tempo flui normalmente de novo, mais ou menos. No momento em que você toca o fragmento com os braços mecânicos, uma memória explode na cabine. Mas não é sua. Você está na pele de outra pessoa, ou melhor, de outro ser. Os olhos não enxergam como os seus. Você vê luz como estrutura, som como cor. Você está em uma cerimônia. Uma multidão de criaturas como águas-vivas bípedes assiste em silêncio enquanto um ancião deposita o fragmento azul em uma fonte espelhada. Ele fala e você compreende, embora nunca tenha aprendido a língua. Este pedaço guarda a lembrança de todas as despedidas. Um dia ele será devolvido ao coração do oceano e ela lembrará de nós. Então, a visão se desfaz. Você está de volta, coração acelerado, mãos suadas. Peli 4 lança um comentário tranquilizador. Talvez você tenha absorvido um pouco da memória residual do fragmento. Ou talvez seja só falta de café. Ambas são plausíveis. Com cuidado, você armazena o fragmento no compartimento de segurança. 2 de 7. O mapa se atualiza. Um novo caminho aparece, indo direto para o ponto mais profundo da rota, o Abismo de Rígia. Enquanto isso, o painel mostra 153,47,09. Você decide fazer uma pausa. Deixa o submersível flutuar enquanto observa as escadarias flutuantes se dissolvendo lentamente no escuro.
Um peixe de 3 olhos e expressão julgadora passa por você, como se dissesse: "Boa sorte, palhaço." Você oferece um aceno sarcástico. Para quebrar o clima tenso, Peli 4 compartilha uma curiosidade. Sabia que em 2023 um pesquisador tentou ensinar golfinhos a usar tablets subaquáticos? A pesquisa foi inconclusiva, mas um dos golfinhos realmente parecia estar jogando Candy Crush. Você fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. O silêncio do fundo do mar é quase reconfortante, como se tudo estivesse em suspensão. Menos a contagem regressiva, claro. A nave começa a mergulhar de novo rumo ao abismo. Enquanto isso, você tenta ignorar a sensação crescente de que algo, em algum lugar, está se aproximando também. Você começa a descer rumo ao abismo de Rígia, e a primeira coisa que pensa é: de quem foi a ideia de dar nome de vilão mitológico a um buraco no fundo do mar? Claro, poderia ser só coincidência. Mas convenhamos, quem batiza abismos provavelmente não está muito preocupado em passar boas vibrações. O abismo de Rígia é tão profundo que os sensores do Peli 4 mudam automaticamente para um modo chamado conservação de energia máxima. Luzes mais fracas, ruído zero, e um aviso que diz: evite movimentos bruscos. Você está na zona onde a luz desiste. Na tela do painel, uma imagem projetada do mapa tridimensional mostra o abismo como uma garganta escura engolindo a si mesma. Segundo os arquivos do submersível, esse lugar nunca foi explorado completamente. A última tentativa registrada terminou com a frase: comunicação perdida, enviando o último pacote de dados. A voz voltou. Peli 4 recita isso com a tranquilidade de um GPS sugerindo: vire à esquerda após o próximo coral mutante. Você engole seco. Ou pelo menos tenta. O ar da cabine já está tão seco que sua língua parece uma esponja esquecida no deserto. É hora de hidratar. Enquanto toma um gole, você tenta se distrair com informações úteis. Sabia que a pressão aqui é equivalente a ter uma baleia azul sentada sobre cada centímetro do seu corpo? Diz Peli 4, com o entusiasmo de um professor de ciências que ama assustar os alunos. Na escuridão crescente, os sensores detectam estruturas cilíndricas elevando-se das bordas do abismo. Elas lembram colunas de templos gregos, mas com detalhes que mais parecem circuitos gravados em pedra. Claramente artificiais, mas antigas, muito antigas. Peli 4 emite um clique, seguido de silêncio. Estruturas semelhantes foram descritas em registros de satélites da década de 2080. Alguns estudiosos acreditam que sejam formações naturais corrompidas por campos magnéticos. Outros afirmam que são ruínas de uma civilização submersa perdida. Historiadores discutem se elas foram realmente construídas ou sonhadas. Você pousa o submersível em uma clareira entre as colunas. Ao seu redor, tudo pulsa devagar, como se o tempo aqui tivesse uma frequência cardíaca mais baixa. O terceiro fragmento deve estar próximo. E está. Ele aparece aos poucos, como se estivesse aguardando sua chegada. É vermelho âmbar, quase quente à vista, como uma fogueira, dentro do gelo. Você se aproxima com os braços mecânicos, mas antes de tocá-lo você hesita. O fundo do mar está tão silencioso que você consegue ouvir seu próprio coração. Peli 4 quebra o clima. A propósito, se algo acontecer comigo, você pode desligar e ligar de novo. Funciona na maioria dos casos. Você suspira e então toca o fragmento. Outra visão. Desta vez, você está em uma espécie de nave subaquática, mas ela é viva, orgânica. Você sente as batidas do seu casco como se fossem suas costelas. Há outros ao seu redor, em trajes translúcidos, olhos esféricos, pele azulada. Eles se comunicam com cantos longos e melódicos. Estão se despedindo de algo, talvez do próprio planeta. Você não entende a razão, mas sente a emoção. Eles deixam o fragmento preso ao fundo como um sinal de luto. A memória termina. Você pisca. Está de volta. Mas agora, o submersível inteiro vibra levemente como se tivesse sido notado.
detectando vibrações ascendentes não identificadas. Magnitude significativa. Você pergunta se é um terremoto. Se for, é um muito comportado. Está vindo em linha reta. Algo está subindo do fundo. Rápido, grande, sem emitir calor ou som. Você decide não esperar para um chá. Com agilidade, retira o fragmento e inicia a subida. Mas não para onde veio. O mapa indica uma abertura lateral. Uma fenda iluminada por fósseis que brilham com fosforescência âmbar. Você desliza por ela, e o submersível entra em um túnel mais estreito. Lá dentro, tudo se acalma de novo, mas apenas por fora. Você sente um leve zumbido na cabeça, algo que o fragmento deixou. Talvez uma lembrança incompleta, ou um chamado. Para aliviar a tensão, Peli 4 compartilha outra pepita de sabedoria. Você sabia que polvos podem editar seu próprio RNA para se adaptarem a diferentes ambientes? Alguns cientistas acham que eles nem são daqui. Eu, pessoalmente, prefiro não cutucar a teoria. Você sorri. Mesmo no escuro, mesmo com 3 fragmentos encontrados, mesmo com o tempo correndo, você sente que está indo na direção certa. No painel. O tempo agora marca 152:31, 52:3 de 7. 4 ainda esperam por você. Você continua deslizando pelo túnel estreito, guiado pelas luzes suaves dos fósseis âmbar nas paredes. Elas emitem um brilho pulsante, como se estivessem respirando. É hipnótico, quase meditativo. Por um segundo, você considera estacionar aqui o submersível e tirar uma soneca. Mas claro, isso seria uma péssima ideia, especialmente porque há algo lá fora que provavelmente está mais interessado em você do que você está em fósseis brilhantes. A passagem termina abruptamente, abrindo-se para uma imensa câmara submersa. Parece um templo afundado. Você não está sonhando. As paredes são esculpidas com símbolos que se repetem, simétricos e precisos demais para serem obra da natureza. Mas o que mais chama sua atenção é o que está no centro, flutuando dentro de um campo de energia circular como uma bolha luminosa, está o 4º fragmento. Você se aproxima com cuidado, lembrando do conselho clássico que todo mundo ouve no laboratório e ignora na prática. Não toque em nada que esteja flutuando, sozinho e brilhando por conta própria. Mas vamos ser honestos. Você veio até aqui para isso, né? Peli 4 murmura. Análise preliminar. O campo que envolve o fragmento é estável, porém sensível à aproximação energética. Em português, se você chegar muito perto com o submersível ligado, ele pode explodir. Legal. Você decide desligar o motor e ativar os propulsores manuais. Silenciosos, lentos e tão seguros quanto andar de bicicleta sobre uma corda bamba no escuro. Mas funcionam. Você flutua até o campo, estica o braço robótico e... Você sabia que, segundo estudos, as águas profundas da Terra possuem mais energia térmica do que todos os reatores nucleares do planeta juntos? Diz Peli 4, tentando claramente aliviar a tensão. Claro, ninguém sabe como acessar essa energia sem virar sushi. Você toca o campo e, mais uma vez, a visão acontece. Agora você está em uma sala imensa, como uma biblioteca. Mas ao invés de livros, há cubos de cristal que flutuam no ar. Cada cubo pulsa com luz. Uma voz fala com você, mas não em palavras. São sentimentos, impressões, uma tentativa de ensinar ou avisar. Você entende apenas fragmentos: energia, redenção, ciclo, conexão. Há uma imagem recorrente: um planeta, azul envolto por cordões de luz como se estivesse sendo costurado por dentro. A visão se dissolve com a mesma suavidade com que veio. Você está de volta, mas algo está errado. O campo de energia desaparece e o templo começa a tremer. Peli 4. Tremores detectados. Reestruturação geológica provável. Sugestão: vá embora como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Você aciona os propulsores. A saída da câmara começa a ruir, mas você consegue passar, raspando o casco na lateral.
Faíscas. Uma luz de alerta se acende. Aviso: perda de revestimento térmico lateral, ou como dizemos, na engenharia náutica. E você agora está em um túnel colapsado pela metade e precisa fazer algo raro: sair do submersível. Sim, você, no traje, lá fora. A pressão aqui é intensa, mas o traje aguenta. Ele foi projetado para suportar até mesmo o peso emocional de uma reunião de família em Natal. Ou seja, resistente o suficiente. Você desliza para fora e se arrasta até uma abertura estreita, usando os ganchos magnéticos nas mãos. Enquanto rasteja, se pergunta por que tudo em exploração subaquática envolve túneis apertados, escuridão e a constante sensação de que você vai encontrar um polvo do tamanho de um ônibus escolar. Provavelmente porque é isso que acontece. Lá fora, você reencontra o Peli 4 e acopla-se de volta. Quarto fragmento, armazenado. Mas o sistema agora mostra uma trilha energética ligada a todos os 4. Eles vibram em sintonia. Algo está sendo reativado. Você senta no banco e respira fundo. Sim, ainda tem ar. Por enquanto, historiadores discutem se a lenda da Atlântida foi baseada em civilizações reais submersas ou se era apenas uma metáfora filosófica de Platão. Mas se ele tivesse visto o que você viu hoje, teria escrito uma trilogia. Você ri sozinho, sacudindo a cabeça. O tempo agora marca 153, 42, 3, 19, 4 de 7. Você sente que o próximo está mais distante. E algo novo se aproxima. Uma presença? Uma ideia? Ou apenas a certeza de que essa jornada é maior do que pensava? Peli 4 apaga as luzes da cabine para descanso. Mas no fundo do visor algo brilha. Um cardume de criaturas translúcidas que formam palavras ao nadar. Continue. Você acorda com um leve chiado no comunicador. Peli 4 murmurando algo sobre ajustes de navegação. O visor frontal já está iluminado por uma nova coordenada, marcada com uma pequena espiral. É como se o próprio sistema soubesse para onde ir antes que você pensasse a respeito. O submersível começa a se mover lentamente, e as correntes agora são diferentes. Mais quentes, mais rápidas, e carregadas de partículas que brilham como pó de ouro sob a luz artificial. Por um momento, parece que você está flutuando dentro de uma taça de champanhe gigante, exceto que, em vez de brindar, o fundo do mar parece querer engolir tudo que se mexe. Você está se aproximando da chamada Fenda Rubra, uma rachadura colossal que se estende por quase 300 quilômetros de extensão e mergulha em profundidades que desafiam os próprios limites da tectônica conhecida. E sabe o que é fascinante? Ela nem aparece em nenhum mapa oceânico público. De acordo com registros oficiais, ela não existe. Peli 4 comenta, com o entusiasmo frio de uma calculadora animada. Curiosidade: esta região foi detectada por sondas soviéticas em 1974, mas os dados foram imediatamente classificados como ilusórios. Isso é basicamente a forma educada de dizer: isso aqui é assustador demais, vamos fingir que não vimos. Ao entrar na borda da fenda, você desativa os propulsores principais. A gravidade oceânica parece puxar o submersível suavemente para dentro, como uma criança puxando um balão por um fio invisível. A luz vai sumindo. E então, tudo é silêncio. Você ativa os refletores. Nada. Até que, bem no fundo, algo se mexe. No início, parece apenas uma sombra. Mas conforme se aproxima, você percebe. Não é uma criatura. É uma estrutura. Um arco, submerso com quase 80 metros de altura, incrustado de corais bioluminescentes. E no topo do arco, há uma placa. Sim, uma placa de metal como se fosse uma entrada de parque temático. Base Ômega. Acesso autorizado, somente com identificação cristalina. Peli 4. Isso é altamente específico. E altamente ilegal. Você ignora o aviso e passa sob o arco. A estrutura reage. Os fragmentos no compartimento traseiro do submersível começam a vibrar. O som é grave,
como um tambor distante ecoando dentro do seu peito. Você entra numa câmara escura e tudo muda. As luzes se acendem sozinhas, lentas, circulares, acompanhando o casco. Você está em uma cidade submersa, não uma ruína. Uma cidade funcional, completa, silenciosa, mas não morta. Você guia o submersível por entre construções que parecem crescer do solo, como conchas de vidro e metal líquido. É surreal. Algumas estruturas se curvam em espiral como DNA, outras têm formato hexagonal, lembrando colmeias artificiais. Em todas, inscrições semelhantes às dos fragmentos aparecem. Peli 4. Isso aqui não foi feito por humanos comuns, ou pelo menos não por humanos de agora. Você ancora perto do centro da cidade. Uma praça circular abriga uma escultura que pulsa com energia. Quando você se aproxima, o casco do submersível recebe um feixe de luz que escaneia seus dados. O sistema projeta uma imagem holográfica, um mapa com os 3 fragmentos restantes piscando em vermelho. Eles estão todos dentro da cidade, ou melhor, abaixo dela. Você desce. A estrutura se abre como uma flor de metal, revelando uma passagem vertical protegida por campos energéticos intermitentes. Peli 4 hesita. Quer mesmo fazer isso? Você já está descendo. A pressão aumenta. Seu visor mostra imagens invertidas. A realidade parece distorcida. E então, tudo para. Você está flutuando numa esfera gigantesca, como se tivesse caído dentro de um globo de neve futurista. Só que no lugar de flocos há pequenos drones nadando em torno de uma câmara no centro. E dentro dela, mais um fragmento. Este, porém, está ativo, pulsando, gerando ondas de calor tão intensas que o sistema do submersível começa a superaquecer. Você se aproxima com cautela, mas dessa vez, ao tentar extrair o fragmento, ele reage. Uma criatura desperta. Sim, você sabia que algo assim ia acontecer, né? Da câmara inferior, emerge uma entidade translúcida com tentáculos de luz e olhos múltiplos flutuando dentro de um corpo que muda de forma. Não é exatamente hostil, mas está curiosa. Ela se comunica com você por pulsos eletromagnéticos, e Peli 4 traduz. Ela quer saber por que você está reunindo os fragmentos. Você pensa e responde com a verdade. Nem eu sei exatamente, mas algo em mim sente que devo. A criatura se aproxima, toca o casco com um de seus tentáculos. O sistema brilha, e então, como um presente, ela entrega o fragmento e desaparece. Peli 4. Historiadores discutem se antigos mapas de 1995 Piri Reis mostravam conhecimento de continentes submersos ou se foram apenas boas adivinhações. Mas se ele tivesse visto isso, teria feito um tic-toc. Você sorri. 5 de 7. A cidade começa a vibrar, como se despertasse lentamente. Você decide sair antes que mais perguntas apareçam. Mas claro, o caminho de volta está diferente. Uma nova rota se abre à frente. E lá no fim algo brilha com uma luz azul intensa como uma estrela esquecida no fundo do mar. Você acorda com um leve chiado no comunicador. Peli 4 murmurando algo sobre ajustes de navegação. O visor frontal já está iluminado por uma nova coordenada, marcada com uma pequena espiral. É como se o próprio sistema soubesse para onde ir antes que você pensasse a respeito. O submersível começa a se mover lentamente, e as correntes agora são diferentes. Mais quentes, mais rápidas, e carregadas de partículas que brilham como pó de ouro sob a luz artificial. Por um momento, parece que você está flutuando dentro de uma taça de champanhe gigante, exceto que, em vez de brindar, o fundo do mar parece querer engolir tudo que se mexe. Você está se aproximando da chamada Fenda Rubra, uma rachadura colossal que se estende por quase 300 quilômetros de extensão e mergulha em profundidades que desafiam os próprios limites da tectônica conhecida. E sabe o que é fascinante? Ela nem aparece em nenhum mapa oceânico público. De acordo com registros oficiais, ela não existe. Peli 4 comenta, com o entusiasmo frio de uma calculadora animada.
Curiosidade: esta região foi detectada por sondas soviéticas em 1974, mas os dados foram imediatamente classificados como ilusórios. Isso é basicamente a forma educada de dizer: isso aqui é assustador demais, vamos fingir que não vimos. Ao entrar na borda da fenda, você desativa os propulsores principais. A gravidade oceânica parece puxar o submersível suavemente para dentro, como uma criança puxando um balão por um fio invisível. A luz vai sumindo. E então, tudo é silêncio. Você ativa os refletores. Nada. Até que, bem no fundo, algo se mexe. No início, parece apenas uma sombra. Mas conforme se aproxima, você percebe. Não é uma criatura. É uma estrutura. Um arco. Submerso com quase 80 metros de altura, incrustado de corais bioluminescentes. E no topo do arco, há uma placa. Sim, uma placa de metal como se fosse uma entrada de parque temático. Base Ômega. Acesso autorizado somente com identificação cristalina. Peli 4. Isso é altamente específico. E altamente ilegal. Você ignora o aviso e passa sob o arco. A estrutura reage. Os fragmentos no compartimento traseiro do submersível começam a vibrar. O som é grave, como um tambor distante ecoando dentro do seu peito. Você entra numa câmara escura, e tudo muda. As luzes se acendem sozinhas, lentas, circulares, acompanhando o casco. Você está em uma cidade submersa, não uma ruína. Uma cidade funcional, completa, silenciosa, mas não morta. Você guia o submersível por entre construções que parecem crescer do solo, como conchas de vidro e metal líquido. É surreal. Algumas estruturas se curvam em espiral como DNA, outras têm formato hexagonal, lembrando colmeias artificiais. Em todas, inscrições semelhantes às dos fragmentos aparecem. Peli 4. Isso aqui não foi feito por humanos comuns, ou pelo menos não por humanos de agora. Você ancora perto do centro da cidade. Uma praça circular abriga uma escultura que pulsa com energia. Quando você se aproxima, o casco do submersível recebe um feixe de luz que escaneia seus dados. O sistema projeta uma imagem holográfica, um mapa com os 3 fragmentos restantes piscando em vermelho. Eles estão todos dentro da cidade, ou melhor, abaixo dela. Você desce. A estrutura se abre como uma flor de metal, revelando uma passagem vertical protegida por campos energéticos intermitentes. Peli 4 hesita. Quer mesmo fazer isso? Você já está descendo. A pressão aumenta. Seu visor mostra imagens invertidas. A realidade parece distorcida. E então, tudo para. Você está flutuando numa esfera gigantesca, como se tivesse caído dentro de um globo de neve futurista. Só que no lugar de flocos há pequenos drones nadando em torno de uma câmara no centro. E dentro dela, mais um fragmento. Este, porém, está ativo, pulsando, gerando ondas de calor tão intensas que o sistema do submersível começa a superaquecer. Você se aproxima com cautela, mas dessa vez, ao tentar extrair o fragmento, ele reage. Uma criatura desperta. Sim. Você sabia que algo assim ia acontecer, né? Da câmara inferior, emerge uma entidade translúcida com tentáculos de luz e olhos múltiplos flutuando dentro de um corpo que muda de forma. Não é exatamente hostil, mas está curiosa. Ela se comunica com você por pulsos eletromagnéticos, e Peli 4 traduz. Ela quer saber por que você está reunindo os fragmentos. Você pensa, e responde com a verdade. Nem eu sei exatamente, mas algo em mim sente que devo. A criatura se aproxima, toca o casco com um de seus tentáculos. O sistema brilha, e então, como um presente, ela entrega o fragmento e desaparece. Peli 4. Historiadores discutem se antigos mapas de 1990 Piri Reis mostravam conhecimento de continentes submersos ou se foram apenas boas adivinhações. Mas se ele tivesse visto isso, teria feito um TikTok. Você sorri. 5 de 7.
A cidade começa a vibrar, como se despertasse lentamente. Você decide sair antes que mais perguntas apareçam, mas claro, o caminho de volta está diferente. Uma nova rota se abre à frente. E lá no fim algo brilha com uma luz azul intensa como uma estrela esquecida no fundo do mar. Você acelera suavemente em direção ao brilho azul no fim da nova rota. Peli 4 murmura algo sobre condições altamente anômalas, mas já virou quase um bordão, como quando um amigo diz, isso vai dar ruim, e mesmo assim, entra no parque de diversões assombrado. É claro que você segue em frente. O túnel natural que leva até a luz parece ter sido esculpido por séculos de correntes e temperaturas extremas. As paredes têm um tom vítreo como vidro marinho, lisas, verdes, reflexivas. Seu reflexo distorcido acompanha você como se fosse uma versão líquida de si mesmo. É poético, também um pouco assustador. Peli 4 rompe o silêncio. Você sabia que polvos podem sonhar? Cientistas observaram mudanças de cor durante o sono que indicam atividade neural intensa. Imagine os pesadelos de um polvo. Tentáculos demais, talvez. Você reprime um riso nervoso. A tensão está começando a se acumular. A luz azul se intensifica conforme você se aproxima. Não é apenas uma fonte, é um campo de energia. Ele pulsa como um coração batendo, emitindo pequenas rajadas que fazem o casco vibrar como uma caixa de ressonância. Peli 4. Atenção, o material deste campo não corresponde a nenhum elemento conhecido. Talvez seja o que os teóricos da conspiração chamariam de matéria H, ou, em termos mais acadêmicos, um baita mistério brilhante. Você se ancora do lado de fora da câmara e analisa o ambiente com sensores externos. Dentro, o sexto fragmento está suspenso no ar, ou melhor, na água, mantido por fios de energia que se estendem do teto até o solo. Parece um prisma tridimensional, girando sobre si mesmo como uma bailarina em transe. Sim, uma bailarina geométrica e radioativa. Arte moderna, talvez? Você respira fundo, fecha os olhos e decide entrar. A câmara se abre ao toque do seu submersível, quase como se o reconhecesse. Um som surge, agudo, repetitivo, ritmado. Peli 4. Isso é música. Ou algo próximo, talvez uma forma de linguagem ambiente. Ou um karaokê cósmico. O campo de energia começa a reagir à sua presença, não como uma barreira, mas como um teste. Seus movimentos alteram a frequência. Quando você se move à direita, o som sobe meio tom. Quando você para, ele desacelera. Você percebe. O fragmento só pode ser acessado se você dançar com ele. Você inicia a sequência. Movimentos sutis. Rotação lenta. Desvio lateral com um ângulo de 13 graus. A música muda. Harmonia. Peli 4. Curiosamente, essa coreografia lembra antigos rituais de iniciação maia, descritos em códices que hoje estão em museus e... Espera, você está dançando mesmo com essa coisa? Você responde que sim, com toda a compostura de alguém que está coreografando em gravidade líquida. O campo de energia finalmente colapsa suavemente, como uma bolha estourando sem estardalhaço. O fragmento flutua até você, encaixando-se na baía de coleta com um clique satisfatório, o tipo de som que designers sonham em criar. Agora, com 6 de 7 fragmentos reunidos, o sistema do submersível reinicia. Todas as luzes se apagam por 5 segundos. Quando voltam, um novo mapa é revelado, uma espiral que começa em sua localização atual e termina no topo de uma montanha submarina, a milhares de metros de profundidade. Você começa a se mover novamente. Peli 4, em tom mais sério. Se o 7º fragmento estiver mesmo lá, então essa montanha não é apenas uma formação geológica. É um santuário, ou uma prisão, ou os dois. Enquanto se desloca, você nota mudanças no ecossistema ao redor. Os peixes têm olhos opacos, como se a luz não fosse mais relevante. Pequenas criaturas bioluminescentes formam redemoinhos ao redor do casco, atraídas pela energia dos fragmentos. E então você vê a Montanha Negra.
Ela se ergue como um obelisco de obsidiana, cortando as águas profundas com uma presença quase arrogante. Ao seu redor, nada se move. Nem peixes, nem correntes. É como se o mar tivesse prendido a respiração. Peli 4. Você sabia que, em 1959, uma expedição francesa alegou ter detectado sons vindos de uma montanha submersa que cantava? Eles gravaram, arquivaram e nunca mais tocaram no Machine Nona de assunto. Você pousa perto da base da montanha. Um portal antigo está parcialmente enterrado na areia, com inscrições semelhantes às dos outros fragmentos. Quando você se aproxima, os 6 fragmentos já coletados começam a vibrar. As inscrições se acendem. Peli 4. O padrão é claro. Eles formam uma chave, ou uma senha, ou, mais provavelmente, um convite. A porta se abre. Atrás dela, um túnel estreito que leva ao interior da montanha. Você entra, e por um momento, tudo o que existe é silêncio absoluto. Nem bolhas, nem vibrações, nem você. Você desaparece na escuridão líquida da Montanha Negra, sentindo que o final dessa viagem está próximo, ou talvez o verdadeiro começo. O túnel que leva para o interior da Montanha Negra parece ter sido moldado por algo antigo, não por correntes de água ou atividade sísmica, mas por intenção. As paredes são lisas, polidas, como mármore derretido e resfriado em perfeição, e há padrões nelas. Espirais, símbolos, mapas que talvez ninguém mais saiba ler. Nem você, claro, mas isso nunca impediu ninguém de continuar. Você segue em frente, com Peli 4 murmurando como uma chaleira filosófica. Sabia que existe uma teoria de que a Atlântida era, na verdade, uma instalação submersa deixada por uma civilização interplanetária? Historiadores, claro, discordam veementemente. Mas quem está no fundo de uma montanha oceânica agora, hein? A passagem vai se estreitando, e você é forçado a sair do submersível, vestindo a roupa de pressão avançada, que honestamente se parece com uma versão submarina do traje de um astronauta glamouroso. Você continua a pé. A gravidade aqui é diferente, quase ilusória, como se a água estivesse suspensa no tempo. Seus passos não produzem som, mas você sente as vibrações de cada um no peito, como se o próprio mar estivesse atento. No fim do corredor, uma câmara se abre, circular e vasta. O 7º fragmento flutua no centro, envolvido por uma estrutura que lembra uma flor de metal. Pétalas abertas, pulsando com uma luz que muda de tom conforme você respira. Literalmente. Seu batimento cardíaco parece interferir na frequência, luminosa. Peli 4. Olha, não quero te assustar, mas você está conectado biologicamente com essa coisa. Se fosse um filme, agora seria a hora do protagonista descobrir que é, sei lá, um escolhido messiânico. Você se aproxima lentamente. As pétalas da flor metálica se retraem, como se reconhecessem sua presença. O fragmento brilha em tons de verde azulado e dourado, girando como um pequeno planeta em órbita própria. Você estende a mão. Ao tocá-lo, uma onda de calor percorre seu corpo, como se estivesse de volta à superfície, deitado ao sol, com os pés enterrados na areia. Sensações invadem sua mente. Imagens de criaturas abissais extintas, de templos submersos, de céus estrelados vistos do fundo do oceano. É bonito, estranho, impossível. Peli 4. De acordo com meus cálculos, você acabou de baixar cerca de 3 petabytes de... Bom, seja lá o que for isso. Com os 7 fragmentos reunidos, o ambiente começa a se alterar. A estrutura ao redor pulsa, ganha vida. Linhas de luz se expandem pelas paredes, formando um padrão em espiral que sobe pela montanha. Um mecanismo antigo, talvez milhões de anos mais velho que qualquer coisa humana, é ativado. Você sente a montanha tremer, não como um terremoto, mas como se estivesse acordando de um sono longo e incômodo. Peli 4. Notícia boa. Você completou o ciclo. Notícia péssima. Acho que essa chave também é um interruptor. Do centro da sala, uma estrutura começa a se erguer. Um trono. Ou talvez uma estação de comando. É difícil saber. No topo dela,
Uma cápsula se abre, revelando um espaço vazio, exatamente no formato do submersível. Você retorna rapidamente à cápsula, sentindo o tempo escorrer como areia entre os dedos. O encaixe é perfeito. Um novo painel se acende, com símbolos que agora estranhamente você consegue entender. Os fragmentos integraram algo a você. Uma linguagem, uma percepção. Peli 4. Você está tecnicamente pilotando um artefato alienígena ancestral que estava enterrado em uma montanha no fundo do mar. E dizem que sua terça-feira foi entediante. Você ativa a sequência indicada pelo painel. A Montanha Negra começa a se desfazer ao redor, mas não em colapso. Ela se transforma. Segmentos se abrem como peças de um origami oceânico. A água, ao redor, borbulha com energia azulada. O mar inteiro parece reagir. Então, uma coluna de luz se projeta da base até a superfície, como se o oceano inteiro tivesse decidido fazer um furo na tampa do planeta. Você está no centro disso tudo. Pela primeira vez não sente medo, você sente propósito. Peli 4. Agora com a voz levemente alterada, mais clara, mais profunda. O protocolo está completo. As memórias do oceano foram restauradas. Você é agora o guardião da espiral de sal. Você encara o painel. As opções não são em idioma algum, mas em intenção pura. E há uma escolha ali: retornar ou continuar. Você não responde ainda. Lá fora, o mar acalma. A luz brilha como uma aurora líquida. Criaturas que não existiam antes começam a emergir. Ou talvez sempre estiveram ali, invisíveis, esperando que alguém como você ativasse o que precisava ser ativado. A Montanha Negra não existe mais. No lugar dela, uma torre de luz, visível até do espaço. Você permanece parado, flutuando no silêncio após o despertar da Montanha Negra, como alguém que acidentalmente apertou um botão proibido em um museu. Só que em vez de soar um alarme, você reconfigurou parte do fundo do mar. A nova estrutura, à sua volta, pulsa suavemente, como um coração colosso. As paredes translúcidas revelam não apenas o oceano, mas algo além: memórias, ecos do tempo. Você vê cenas projetadas na água como hologramas líquidos. Uma baleia azul sendo acompanhada por criaturas luminosas. Uma tempestade antiga que girava sobre o mar como uma espiral viva. E uma cidade submersa parecida com a Atlântida, mas viva, vibrante e intocada. Peli 4. Agora mais introspectivo do que sarcástico. Você está vendo o que eu vejo? Porque se isso for um glitch, é o mais bonito que já tive. Você navega lentamente pelo novo espaço. Seu submersível, ou seja lá o que ele é agora, responde ao seu pensamento. Não há mais controles, não há mais botões. Basta intenção. E isso é assustador. Do tipo, você provavelmente deveria ter lido os termos de uso antes de tocar aquele fragmento. Você decide explorar a torre de luz. Conforme sobe, passa por câmaras e corredores habitados por criaturas que não têm nome. Seres que parecem compostos de água e luz, como se alguém tivesse feito esculturas de gelatina com energia solar. Eles não parecem te temer. Na verdade, muitos apenas observam como plateias silenciosas de um teatro cósmico. Peli 4 interrompe. Existe uma teoria entre alguns biólogos marinhos de que os sons emitidos por baleias jubarte são, na verdade, formas rudimentares de cartografia acústica, tipo um Google Maps cantado. Historiadores discutem se civilizações antigas não imitavam esses sons para se orientar em alto mar. Você passa por uma galeria onde há símbolos nas paredes, alguns familiares, outros completamente alienígenas. Mas você entende tudo. Os fragmentos conectaram você com o conhecimento da espiral de sal. A torre foi construída para armazenar, proteger e restaurar aquilo que o oceano havia esquecido. Você sente isso nos ossos, ou talvez nos glóbulos oculares. É difícil precisar onde esse tipo de sabedoria se instala. E então você encontra um jardim. Sim, um jardim submerso. Dentro da torre, com plantas que dançam na água como se estivessem coreografadas. Flores que emitem luz própria,
Raízes que vibram ao seu redor, e no centro dele, um trono de coral negro entrelaçado com fios dourados, não metálicos, naturais, como se o mar tivesse aprendido a fazer joias. Você se aproxima, não porque quer sentar, mas porque sente que deve. O trono pulsa em sincronia com o seu batimento cardíaco. Você senta. Imediatamente memórias inundam sua mente. Não suas, do oceano. Ele fala com você agora, na língua que não tem som, mas tem peso. Você entende que o mar guarda tudo. Cada palavra dita perto dele, cada lágrima caída nas ondas, cada criatura que viveu e morreu. Está tudo aqui, em segurança, dentro da torre, dentro de você. Peli 4, com a voz mais calma do que nunca. Você ativou a consciência oceânica. Ela estava fragmentada. Agora, ela lembra. E você também se lembra de coisas que não viveu. De como os povos antigos construíram artefatos para se comunicar com o mar. De como os cetáceos eram mensageiros, não apenas cantores. E de como a espiral de sal foi escondida para proteger o planeta de si mesmo. Você compreende o papel que te foi dado, ou que você escolheu sem saber. Guardião. E, honestamente, parece um pouco demais para alguém que não sabe dobrar lençol de elástico. Mas a torre confia em você. O oceano confia em você. E talvez, só talvez você comece a confiar em si mesmo também. Você desce novamente pelo caminho da luz e pela primeira vez desde que tudo começou, percebe que o mar canta. Não como as baleias, mas como se toda molécula de água estivesse sussurrando um coral suave de boas-vindas. Peli 4 finaliza. Você sabe que tecnicamente você é agora um monumento vivo, né? Tipo a Estátua da Liberdade, só que mais molhada. Você sorri. Ou tenta. O traje não permite muito, mas há algo leve em seu peito. Uma sensação de que, por mais bizarro que tudo tenha sido, você está exatamente onde deveria estar. Você olha para cima. A luz ainda sobe, em espiral, até a superfície. Mas você não está pronto para ir embora. Não ainda. O fundo do mar tem mais histórias para contar. E agora, você é parte delas. Você está de volta ao núcleo da torre, cercado por aquela luz que parece respirar com você. O mar já não parece um desconhecido ameaçador. Agora ele sussurra, como um velho amigo com segredos demais e tempo de sobra para contá-los. Só que diferente de muitos amigos tagarelas, esse não julga você por ter medo de arraias gigantes ou por nunca ter entendido física quântica. A cúpula onde você está pulsa em tons azul-violáceos. Um som grave, algo entre um coral de baleias e um motor de geladeira vintage, vibra através do casco do seu traje. O trono de coral não é apenas uma cadeira, é um amplificador, uma ponte. E nesse momento, você é a ponte. Você se levanta. As plantas ao redor se curvam, como se reconhecessem que você agora carrega o eco da espiral. Isso seria tocante, se não fosse também um pouco assustador, como estar em um episódio subaquático de O Escolhido do Planeta Água. Peli 4 tenta aliviar a tensão. Sabe, se você espirrar aqui, acho que até as anêmonas vão dizer saúde. Você caminha por um novo corredor, esse feito de vidro bioluminescente. Do lado de fora, cardumes inteiros seguem seu ritmo. São como luzes de pista de aeroporto, só que com escamas e objetivos misteriosos. No fim do corredor, uma nova sala se abre, uma espécie de observatório. Não para olhar as estrelas, mas para monitorar o oceano inteiro. Imagine um Google Earth versão aquática, só que com atualizações em tempo real e sem cookies de rastreamento. Daqui, você vê correntes oceânicas, tempestades em formação, baleias migrando, vulcões subaquáticos em erupção lenta. É a Terra como ela realmente é. Um organismo vivo e muito mais temperamental do que os humanos supõem. Uma tela aparece diante de você. Não uma tela física, uma projeção, feita de gotas suspensas. Uma mensagem se forma nela, escrita numa mistura de símbolos antigos e emojis. Sim, alguém atualizou a interface da torre, possivelmente um estagiário cósmico com senso de humor.
A mensagem é simples. Você foi escolhido para restaurar a ponte entre o mar e a superfície. Antigamente, havia equilíbrio. Depois vieram os navios de guerra, os derramamentos de óleo, o plástico e as ideias erradas. Mas o mar ainda lembra. Você sente uma leve pressão na cabeça, como se a água estivesse te abraçando com uma luva molhada de carinho. Uma pequena cápsula surge à sua frente. Dentro, uma esfera de cristal líquido. Intuitivamente você sabe o que é. A memória central da espiral de sal. Tudo que foi aprendido, tudo que foi esquecido, tudo que precisa ser lembrado. Peli 4, com sua típica falta de filtro. Então, basicamente é um pendrive sagrado. Só que caro demais para perder no bolso de trás. Você toca a esfera. Imediatamente ela se funde à sua armadura, sem dor, sem estardalhaço, só com uma leve sensação de que você acabou de engolir um raio-x. A torre muda de cor. Agora pulsa em verde água. Algo foi ativado, ou desativado, ou ambos. Você sente a torre se despedindo. Sim, despedindo. Como uma biblioteca que, depois de te entregar o último livro, fecha suas portas com gratidão silenciosa. A luz ao redor começa a se apagar lentamente e a torre afunda. Não em ruína, mas em descanso. Como um cetáceo gigante indo dormir no fundo da consciência do mundo. Seu traje vibra. É hora de subir. Mas antes, uma última cena. A torre se desfaz em partículas como poeira brilhante na água. Cada grão carrega um fragmento de memória, espalhando-se pelo oceano, como sementes lançadas ao vento. A espiral de sal se divide para renascer em muitos lugares, como se tivesse aprendido com as samambaias ou com os influenciadores digitais. Você sobe, guiado por uma corrente suave. A água se torna mais clara, mais quente. Pedaços de algas te acompanham, e você jura que uma delas parece estar dançando. Peli 4 murmura, quase sentimental. Historiadores discutem se antigos navegadores usavam padrões de algas para prever o tempo. Mas honestamente, eu acho que eles só estavam entediados. Você ri. Não um riso alto. Um riso interno, porque algo mudou. Você. O mar. Tudo. Ao alcançar a superfície, a luz do sol bate como uma lembrança feliz. O céu está limpo e o horizonte vasto. Você olha em volta. Nada além de água e céu. Mas em seu peito pulsa um mapa. Não de rotas, mas de histórias. Você as leva agora, para compartilhar, para proteger. E talvez, só talvez, para entender o que significa realmente viver num planeta que é mais oceano do que terra. Você emerge da água com a mesma lentidão que um pensamento profundo atravessa uma mente distraída. A superfície se abre como um véu transparente e, por um instante breve, você flutua entre dois mundos. O silêncio azul do oceano e o sussurro agudo do vento lá em cima. É o tipo de transição que nem sempre parece justa. Afinal, quem realmente quer voltar depois de falar com uma torre que responde com emojis? Mas o traje, gentil como um cobertor pesado num dia de chuva, te mantém aquecido enquanto os sensores ajustam a pressão, removem o sal e, em algum nível provavelmente ilegal, analisam sua taxa de serotonina. O mar atrás de você parece mais calmo, quase como se dissesse: foi mal por toda aquela parte do tubarão gigante. Paz. Peli 4 surge flutuando ao lado, girando feito um peão animado. Ele tem o equivalente digital a um sorriso. Missão concluída, viajante. Agora só falta explicar isso tudo para algum burocrata no continente que acha que polvo é salada. Você observa o horizonte. Um pequeno barco autônomo, do tipo que você não confiaria para guardar um cachorro, aparece no radar. Ele está vindo buscá-lo, enviado pela expedição que financiou sua jornada. Ou como você agora pensa nela, a primeira metade da sua transformação. Ao se aproximar, o barco se abre automaticamente e revela uma cápsula de descanso acolchoada, com um pequeno tablet exibindo a previsão do tempo, nuvens fofas e uma playlist de sons oceânicos.
Você entra. As portas se fecham. O silêncio retorna, dessa vez sem peso. Só paz. Enquanto o barco desliza, você olha para o céu. Azul como uma promessa esquecida. Os pássaros, albatrozes talvez, pairam acima, como se conferissem se você ainda é digno do drama que acabou de viver. A cápsula libera um aroma suave de eucalipto. Seus ombros relaxam. Pela primeira vez em dias, ou talvez semanas, você sente sono. A esfera líquida que se fundiu ao seu traje pulsa suavemente, como um coração lembrando que ainda está ali. Uma biblioteca viva. Uma responsabilidade sutil, mas não um fardo. Você começa a cochilar. E nesse estado, meio acordado, meio flutuante, as imagens do que passou se misturam com sonhos. O trono de coral. Os portais submarinos. A risada de Peli 4 quando confundiu um peixe-lanterna com um enfeite de Natal. E então, aos poucos, tudo desacelera. Seu corpo afunda na cama da cápsula, como se fosse abraçado por nuvens líquidas. A música ambiente muda para sons de baleias distantes e correntes suaves. Você respira fundo. Inspira. Expira. Cada respiração é como uma maré. Entra, sai, leva os pensamentos duros embora. A cápsula vibra levemente, não por instabilidade, mas por compaixão, quase como se dissesse: você está em casa agora. Você pensa na espiral de sal, no modo como ela se desfez como poeira inteligente, no jeito que o oceano te olhou de volta e disse sem palavras: lembre-se de mim. Historiadores discutem se antigos povos acreditavam que o mar era um deus adormecido. Alguns dizem que era uma deusa, outros que era apenas um espelho do inconsciente humano. Mas você sabe agora, ele não é Deus nem reflexo. Ele é parente. Profundo, complicado e meio ranzinza, mas com um bom coração salgado. Você sorri. Peli 4, com um tom mais suave do que nunca, murmura: dormir é a única missão que nunca falha. E se falhar, bom, ninguém acorda para reclamar. E com isso, sua mente começa a boiar num mar mais sereno. As frases se alongam como ondas que não têm mais pressa. As palavras se tornam areia macia. Você sente o corpo dissolver no colchão, como se não houvesse mais gravidade, nem tempo, nem pressão nos ombros. A cápsula continua, e você vai com ela navegando agora pelas águas gentis do sono, onde não há tubarões ou anomalias gravitacionais. Só sonhos fluindo como peixes tranquilos em recifes que cantam baixinho. A última coisa que você vê antes de se render é o céu, ficando cada vez mais distante e cada vez mais azul, até que tudo se apaga suavemente e tudo fica bem.